Volta com o grande debate. Com a volta dos trabalhos legislativos, o Senado deve analisar o projeto de lei que prevê o fim da possibilidade da saída temporária de presos, conhecida como saidinha. O projeto de lei que propõe o fim do direito à saída temporária de presos, aprovado em 2022 na Câmara dos Deputados, está parado no Senado desde outubro do ano passado. O texto está na Comissão de Segurança Pública e aguarda votação. De autoria do deputado Pedro Paulo, o PL tem como relator o senador Flávio Bolsonaro. Atualmente, a legislação permite o benefício aos detentos que estão no regime semiaberto e que apresentem comportamento adequado. Zé, saidinha temporária de presos deve acabar na sua avaliação? Não. Leandro, eu me lembro de uma velha frase que eu sempre cito, do antigo chanceler alemão Otto von Bismarck, que dizia que se o povo percebesse como são feitas as salsichas e as leis, não comeria as primeiras e não acreditaria nas segundas. Ou seja, na verdade, a lei penal no Brasil é discutida como se fosse uma fábrica de salsicha. Eu tenho uma demanda, produz salsicha aqui, modifica a lei aqui. Então saíram matérias de que uma pessoa saiu, matou um policial, então vamos fazer a lei, vamos endurecer, vamos fazer... E não se estuda seriamente, e não se trabalha com reflexão séria, baseada em estudos. As respostas são dogmáticas. Então, na verdade, é menos de 5% das pessoas que reincidem, Leandro, e não se faz um estudo do perfil da reincidência para ver qual a medida correta. O resultado é chute, é fábrica de salsicha, é situação que não tem o menor sentido. O que eu teria que fazer? Bom, foi menos 5%? Bom, primeiro eu não vou eliminar algo que está dando certo com 95%, porque a saidinha é boa para ressocialização, para o cara não perder laço com família, com esposa ou com marido. Ou seja, isso é comprovado, é indiscutível. Segundo, tem 5%, mas por que essas pessoas não voltaram? Qual é o perfil de crime? Há alguma situação no presídio dele que fez com que ele fugisse? Ele tem medo de alguma coisa? O que determinou? Porque é com base nesses estudos sérios, racionais, científicos, que eu penso melhorar o sistema. Ou seja, eu tenho que colocar algum outro requisito? Qual é o outro requisito? Não é? Ou seja, eu já estou no regime semiaberto, tá? Ou seja, já com uma evolução da pena. Eu vou então colocar mais alguma medida para aperfeiçoar, para evitar que as pessoas voltem, para reduzir essa margem? É assim que a gente faz as coisas. Nós não podemos fazer leis penais como fazemos salsichas, nem pensar dogmaticamente, muito menos com a emoção e mais para construir para a plateia uma resposta fácil e que tenha aplausos. Ou seja, este populismo penal, que a meu ver é grave e que marca muitas vezes a atuação do parlamento, tanto à esquerda como à direita, é delicadíssimo. Lei penal tem que ser baseada nas suas mudanças em estudos racionais, científicos, pesquisas. Não acho que essa discussão vai se colocar desta forma no Senado, sob a relatoria de Flávio Bolsonaro, como não se colocou também na Câmara dos Deputados. E isso é pena, porque nós temos que ter as oportunidades de encontrar saídas certas, as soluções certas, parando de jogar para a plateia e fazendo adaptações na legislação penal a partir de estudos criteriosos. Tem como melhorar? No quê? Por quê? Qual a relação de causa e efeito? Eu vou rabar com as saidinhas porque 5% não voltou bem, mas qual é a razão desses 5%? Quais são os tipos de crimes que eles cometeram? Já crimes hediondos que não geraram morte, já não voltam. E aqueles que não voltaram, são todos com crimes hediondos? Quais são os tipos de delitos que eles praticaram? Como é a condição do presídio que ele vive? Nada disso é estudado, então é uma discussão que passa a ser epidérmica, dogmática e, pior ainda, uma decisão que é para julgar para a plateia. Coisa muito ruim. Oi, concorda com o Zé? Zé, eu discordo um pouco, né? E queria fazer um questionamento para o senhor, que já foi ministro da Justiça e que entende da área do direito aqui, Zé. Porque quando o senhor fala que tipo de crime cometeu, embora seja 5%, de quem saiu da saidinha não volta, né? ou que não se comporta como esperado, focado na ressocialização, esses 5%, Zé, mata a polícia, como aconteceu no caso lá de Minas Gerais. Esses 5%, e poderia ser 1%, o cara saiu de saidinha e matou um policial.
Dentro desses 5% estão os traficantes mais perigosos do Rio de Janeiro, que foram soltos na saidinha e não voltaram, né? Ligados ao Comando Vermelho. Dentro desses 5%, pô, uma jogada no Google aqui, homens em saidinha temporária mata a própria esposa. Aí eu, caramba, né? Homem sai da cadeia e mata a própria filha na Grande São Paulo. Esse 5% é muito perigoso, né? Fora o caso absurdo, que eu até comentei no outro programa aqui no Arena, do rapaz que foi absolvido por matar o pai no Distrito Federal, foi solto, foi lá em Piauí e matou a mãe. Aí eu... o que está acontecendo? Portanto, Zé, eu votei a favor desse projeto na Câmara dos Deputados, mas que deixamos claro, né? E é esse o questionamento técnico que eu gostaria de fazer para o senhor. Esse projeto, quando saiu da Câmara, e até pego aqui, né? A Natália, nossa editora, mandou essa reportagem da CNN para nós. Ele dizia que só teria direito à progressão do regime, né? Mudar do regime e ter algum direito adicional o preso que tiver boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor da prisão e após um resultado do exame criminológico. Porque hoje na lei, né, ela não faz nenhuma menção específica se precisa do exame criminológico, nem se tem indício de baixa periculosidade ou não. Portanto, fica tênue a linha da gente liberar um cara que mata a própria filha, da gente liberar um chefe de facção, Zé. Portanto, eu vou até buscar um meio termo para a gente ver se encontra um diálogo aqui em comum. Eu não digo acabar com a saidinha para todo mundo, mas a gente precisa mudar um pouco a lei. A lei precisa evoluir, porque não dá para aceitar soltar um chefe de facção criminosa. Se tivesse o exame criminológico, provavelmente não teria sido solto na saidinha, né? E esse com propensão ou com grande chance de matar a própria esposa, a própria filha, provavelmente com o exame correto, não teria sido solto também. Portanto, eu vou de encontro a modificar e melhorar a lei, porque do jeito que ela está, Zé, ela não está funcionando. Zé, você foi citado como ministro da Justiça, você tem a palavra agora. Muito pertinente as observações do Poit, na perspectiva de fazermos uma reflexão, né? Por que digo isso? Porque se nós radicalizarmos algumas das premissas, eu estaria confundindo o resultado da saidinha com a saidona. Porque a maior parte das pessoas que saem do presídio volta a delinquir, como o cara da saidinha, que é a menor parte. Tá? Por quê? Porque o sistema prisional não recupera. Então, eu tenho que criar condições para recuperação. A saidinha é uma dessas alternativas para a pessoa não perder laços da relação social. Mas eu sou favorável, porque eu concordo com você, a pensar na lei, mas seriamente, né, com estudo. Quando eu falo assim, qual o tipo de crime, será que eu tenho algum corte a fazer com o tipo de crime? Ou quais são as pessoas que não voltaram? Quais os crimes cometeram? Tudo acaba sendo muito leviano. Será que foi erro do sistema? A lei não foi cumprida quando soltaram? Como é que estava a condição do presídio, do cara que não quis voltar? E o cara que voltou a cometer um crime? Tudo isso tem que ser estudado assim, muito cuidadosamente e aí aperfeiçoar a lei. Concordo, nós temos que aperfeiçoar a lei, mas aperfeiçoar a lei com estudo, com seriedade, né? com análise, não com dogmatismo, e vamos endurecer, vamos fazer, prendo, arrebento. Isso não leva a nada, absolutamente nada. Uma das questões que atinge a pena é a ressocialização, e essa aí é importante, porque hoje o mundo inteiro sabe que a pena privativa da liberdade é massa, fornecimento de massa para as organizações criminosas, que aí captura as pessoas. As pessoas, quando saem, não tem mais família, não tem mais nada, não tem relação com o filho, não tem nada. Eu preciso tentar manter esta situação para tentar a ressocialização. Senão a saidona vai ser pior que a saidinha, né? É isto que eu vejo. Então, quer dizer, tenho concordância com você. Vamos aperfeiçoar a lei? Vamos. Estou disposto. Mas com estudos sérios, com discussão séria e não com populismo penal. Hoje você tem 1 minuto. E se for para aperfeiçoar a lei, então, Zé, que isso seja discutido. Porque a gente vê que, às vezes, dos dois lados, tá? Pode ter um extremo do lado direito, mas o lado esquerdo, às vezes, não quer discutir o tema. Não quer discutir o tema. E isso é muito ruim, porque isso abre espaço para o populismo. Eu vou dar para encerrar aqui o meu depoimento de quando eu votei a favor dessa lei. Zé, eu não conseguia andar nas comunidades de São Paulo. Você votou contra o direito dos presos. Aí eu sentei para conversar com as famílias. Eles mesmos falaram, eu falei, não, peraí, vamos ponderar? Eu fiz uma mini discussão, uma mini audiência. Eu falei, estuprador
homicida. Não, esse aí não tem que ter. Eu falei, opa, então tá bom, então a gente tá chegando num consenso. O moleque novo que cometeu um crime de baixa periculosidade, que não teve violência, opa, esse daí talvez tenha mais chance de recuperar, não perdendo o vínculo com a família. Portanto, a discussão, Zé, acho que é esse ponto que a gente chega num ponto em comum que ele é válido, né? Sem populismo, sem extremismo. Agora, que a lei precisa evoluir, ela precisa.